continuamos hoje com o nosso ciclo sobre a água, um bem essencial, e temos o privilégio de ter connosco o engenheiro Nuno Broco, presidente do Conselho de Administração de Águas do Tejo Atlântico, a quem eu quero deixar um agradecimento muito especial por nos ter ajudado, ou digamos, a quem devemos, de facto, a programação deste ciclo. Desde já, engenheiro, quero lhe deixar um grande agradecimento por todo o seu trabalho que teve com a programação deste ciclo e com a imediata anuência que nos deu quando eu lhe pedi para nos ajudar a organizar um curso sobre a água, mais ou menos com esta informação global. Portanto, deixo os meus agradecimentos muito reconhecida. Eu penso que todos tiveram a oportunidade de ler a nota biográfica do engenheiro Nuno Broco, mas para quem não teve oportunidade, eu digo que tem mais de 20 anos de experiência em diversas funções do setor da água, incluindo a gestão de empresas privadas e públicas, e atualmente é presidente executivo do Conselho de Administração de Águas do Tejo Atlântico, a maior empresa de saneamento de águas residuais de Portugal. Anteriormente, desempenhou funções de presidente executivo do Conselho de Administração de Águas de Portugal Valor, empresa do Grupo ADP, responsável por fomentar a inovação, a transição digital e a economia circular no Grupo ADP, sendo também membro do board da Water Europe. Eu diria mais ainda que, na realidade, o engenheiro Nuno Broco é, se é assim que eu posso dizer, e perdoe-me, engenheiro, um dinamizador, um investigador por natureza e ao qual o que sobressai claramente da maneira como conduz as áreas pela qual é responsável e que se vê claramente também na entrevista que deu ao Diário de Notícias e que eu aproveito para dizer a quem está presente e a quem possam comunicar que vale muito a pena ler a entrevista do engenheiro Nuno Broco, quer publicada no Jornal Diário, quer digitalmente. Portanto, engenheiro, agradecendo-lhe mais uma vez a sua ajuda, eu queria também deixar um agradecimento ao ao Diário de Notícias, na pessoa do subdiretor, que agora falhou-me o nome, e do Dr. Jorge Andrade, que se tem encarregado das entrevistas, o ter aceitado colaborar connosco também na sequência destas conferências, deste ciclo e de outros. A todos aqueles que têm querido estar connosco, uma palavra de cumprimentos, sejam bem-vindos e espero que tenham uma tarde importante e profícua na aprendizagem, seguramente de muito daquilo que não teriam ainda ouvido falar. Engenheiro Nuno Broco, a palavra é sua e aqui estamos para o ouvir e aprender consigo. Muito obrigada. Salomé Paz, é um prazer. Sobre as palavras de agradecimento, permita-me retribuí-las. De facto, foi fácil trabalhar consigo e com a Academia. Portanto, é um prazer para nós, Águas de Portugal, estar aqui e poder, de facto, partilhar se calhar, alguns aspectos um bocadinho menos conhecidos daquilo que é o trabalho de um conjunto de pessoas que trabalham neste setor. E, portanto, estes saraus de troca de conhecimento são para nós um privilégio poder participar neles e poder, no fundo, trazer algum do conhecimento para a nossa... e porque a Academia de Ciências tem uma abrangência grande e, portanto, podermos transmitir algumas mensagens importantes para o cidadão que está menos entrosado com estes temas da água. Nós, só dar também esta nota, nós comemorámos no passado dia 29 30 anos, o Grupo Águas de Portugal, e portanto este é um desígnio da nossa parte, de estar um bocadinho mais próximos da comunidade e das pessoas. Por isso,
Muito obrigado pela oportunidade, cumprimento todos os participantes e hoje trago um tema para aqueles que não acompanharam todas as sessões deste ciclo, que são 6 sessões. Nós já tivemos o primeiro colega, a primeira colega que falou sobre aquilo que é as águas e as múltiplas facetas da água. Depois, numa segunda sessão, tivemos o meu colega Rui Carneiro, que falou do tema da qualidade da água, da monitorização dos planos de segurança da água. O João Oliveira Miguel, que foi meu colega e é meu colega no Grupo Águas Portugal, tratou um bocadinho da parte da economia circular e de tudo aquilo que se pode extrair como subproduto e que hoje é um produto do nosso setor. E a mim como o prazer, porque é um prazer falar deste tema, de falar sobre a água e a saúde. Eu tenho um PowerPoint que vai servir para partilhar algumas ideias que fui, entretanto, compilando e vou partilhar convosco, espero que estejam a ver, Tá bom. e vou introduzir este tema em 5 pontos. Um bocadinho até guiados, a entrevista que a professora referiu, eu já fiz de alguma forma uma introdução a cada um deles e a ideia de hoje era partilhar, de facto, em mais alguma profundidade, o papel que a água tem enquanto agente de saúde. Vou começar por falar de uma forma mais abrangente sobre a história da água e dos serviços de água e saúde, depois o caso de Portugal. E como trabalho hoje numa empresa de águas residuais, tratamos esgoto das pessoas e, portanto, o papel do microbiota intestinal é um tema que hoje está na voga. Hoje conhece-se muito sobre o papel do microbiota de cada um de nós e depois aquilo que é o nosso negócio, as águas residuais e como as águas residuais podem ser utilizadas para monitorizar, para, no fundo, nos dar um conjunto de informação muito relevante sobre aspectos de saúde pública, mas também de comportamentos sociais. E depois uma visão tentar, e isto é a parte mais difícil sempre, que é prever o futuro, mas há questões que nos parecem hoje inquestionáveis. E trago a primeira imagem, uma imagem um pouco de brincadeira, mas que é importante. Nós estamos na Terra há muito pouco tempo, a nossa espécie, muitos outros andaram cá durante muito mais tempo, ou andam cá ainda durante muito mais tempo, mas de facto o homem, quando surgiu enquanto espécie, desde logo começou a ter de gerir o recurso água. E esta é uma ideia importante que gostava de transmitir, que no fundo a nossa subsistência enquanto espécie é totalmente dependente da água e a água, nós consideramos no Grupo Águas de Portugal que há uma só água, ou seja, que a água, as várias águas que temos no nosso planeta, quer sejam as águas salobras, as águas superficiais, as águas salgadas, são uma só água, que têm de ser geridas com uma visão integrada e elas têm múltiplos propósitos. Têm o propósito, obviamente, do consumo urbano, que se subdivide num conjunto de temas, nomeadamente de saúde, de alimentação, mas depois tem papéis muito importantes a nível do turismo, da energia, do suporte dos ecossistemas e, portanto, a nós, que somos gestores de água, compete-nos gerir esta água de uma forma holística, de uma forma integrada, em vez de cada um gerir a sua água, gerir o seu quintal, que pode ser uma tendência, sobretudo quando há escassez, as pessoas tendem a ser menos altruístas na partilha de recursos. Do lado direito desta imagem há um tema que também é uma imagem que gostava e uma mensagem que gostava de partilhar que tem a ver com o tema de hoje e que tem a ver com a circularidade da água. De facto, é pela água ser circular e todos nós na nossa instrução primária aprendemos o ciclo da água, sabemos que ela é circular, e é por ela ser circular que é tão importante e que o tema saúde e a água está tão relacionada. Porque se de facto, e como se pensou durante muitos anos, a gestão da água e a utilização da água fosse linear, ou seja, se nós captássemos, tratássemos, consumíssemos e descarregássemos a água e nunca mais víssemos essa água, de facto, parte das vantagens e dos problemas que temos hoje não existiriam, porque de facto, mas o senhor Lavoisier disse-nos uma coisa, ensinou-nos uma coisa que é
nada se perde, tudo se transforma, não é? Portanto, a água tem este cariz circular, e é por causa disso que tem um papel tão importante em termos de saúde. Hoje é bastante conhecido nós, até decorrente do fenómeno da pandemia, aquilo que é a importância das várias saúdes e o conceito de uma só saúde, que está muito relacionada com esta circularidade da água, portanto, aquilo que é a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana hoje estão unidas e é impossível falar de uma sem falar de outra. Portanto, este era o mote para o dia de hoje. Há uma imagem que eu gosto particularmente de partilhar e eu acho que nós temos sempre, devemos utilizar a história para aprender e para perspectivar o futuro e, portanto, trago-vos esta imagem que é uma imagem bastante significativa daquilo que se passou no Rio Tamisa, os eventos de poluição associados às pandemias, nomeadamente de cólera, que aconteceram em Londres no século XIX. Vou entrar um bocadinho mais atrás e fazer uma reflexão convosco sobre aquilo que é o papel da água desde sempre, ou seja, desde que o homem é o homem, desde o Homo sapiens, que a nossa existência está de facto ligada à gestão da água. E, de facto, desde os primeiros anos que os agregados populacionais foram criados em torno das origens da água. Desde a Idade do Bronze que existem evidências da utilização da água e da sua reutilização, que é um conceito bastante interessante. Em Portugal, nós continuamos a discutir o tema da reutilização, mas 5.000 anos antes de Cristo já se reutilizava a água, portanto não deixa de ser sintomático. De facto, no no atual Paquistão, no Vale do Indo, desde há muitos milhares de anos atrás que os sistemas de drenagem das águas residuais e águas potáveis foram criadas para evitar, no fundo, a intrusão desta água contaminada dentro das cidades. E, portanto, nesta altura, o grande objetivo era livrar-nos das águas residuais para longe das origens da água. E depois sabemos, todos reconhecemos o excelente trabalho dos gregos em termos de canalizações, em termos de aquedutos que fizeram, quer para trazer água para as cidades, quer para levar as águas residuais do centro das cidades. Curioso é que os aztecas, ainda antes de 1500, utilizavam águas residuais para produzir alimento em zonas mais férteis, portanto, zonas inundadas com águas residuais para produzirem alimentos. Isto possibilitou a autossuficiência daquela comunidade com vários milhões de habitantes nesta região. Depois veio a Idade Média. A Idade Média, no fundo, foi a Idade Negra, não é? Onde várias coisas regrediram, inclusive os aspectos relacionados com a gestão de água. Isto acumulado com o crescimento da população, tivemos já depois, já no seu final, pandemias severas, com mortes de parte muito significativa da população europeia, e, portanto, foi o período negro da gestão das águas. Bom, e depois eu criei aqui uma divergência neste boneco. Eu diria que a partir do ano 1700 houve basicamente dois caminhos. Houve o caminho de um conjunto de países que passaram a reconhecer os temas relacionados com a saúde, ligados à água, e que permitiu, de facto, fazer uma evolução extraordinária em termos de serviços de água, e um conjunto de países que, apesar de o terem reconhecido, não conseguiram, de facto, essa evolução, e hoje temos situações ainda dramáticas a nível global sobre a gestão de água. E, portanto, o século XIX tem uma explosão do ponto de vista de tecnologias de tratamento de águas, há um reconhecimento do seu papel, há um conjunto de médicos a trabalhar nesta área da saúde pública. O século XX, de facto, foi quando grande parte das etapas foram construídas, e já neste século estamos num patamar em que nos permite, de facto, reutilizar a água, inclusive para fins potáveis. Portanto, hoje é possível tratarmos a água até um nível extremo de voltarmos a consumir a água que já foi esgoto
e que pode voltar a ser integrada naquilo que é o nosso serviço de água. Bom, aquela divergência que eu há pouco vos comentava sobre países que tiveram a oportunidade de fazer mais e aqueles que, por diversas razões, não o tiveram, levam-nos a uma situação como esta. Temos, de facto, hoje um conjunto de entidades gestoras que gerem água de uma forma quase como uma fábrica, e os meus colegas que estiveram e que vão estar nestas sessões vão partilhar um pouco convosco sobre este tema, e aqueles países que, infelizmente, ainda têm o esgoto acumulado onde as crianças vivem, com imensas doenças de transmissão hídrica. E, ao contrário desta imagem, que eu criei aqui uma barreira artificial, uma fronteira artificial, nós sabemos que o mundo não tem estas barreiras e hoje, com a globalização, não há, de facto, uma separação entre o mundo que não tem saneamento e o mundo que tem saneamento, o mundo que não tem água e o mundo que tem água. Hoje esta barreira é muito ténue e tudo o que tem a ver com saúde, como sabemos, e com a mobilidade das pessoas, não tem barreiras. E, portanto, não podemos nós, que estamos num país com a sorte de ter qualidade de serviços, ignorar aquilo que se passa aqui ao lado de nós. Com as Nações Unidas, têm números dramáticos relativamente àquilo que é a qualidade da água e a qualidade da água, dos serviços e a abundância do mesmo, da mesma. De facto, hoje, cerca de metade da população não tem os seus esgotos domésticos tratados e prevê-se que em 2050 haja uma quantidade muito considerável da população escassez, com a escassez a assolar as suas vidas. Portanto, o tema água não é um tema resolvido, é em alguns países, não podemos dar por adquirido, e não é por acaso que as Nações Unidas colocaram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o tema da água, e eu gosto particularmente desta representação em que a água está no centro de um conjunto de outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque ela é central para diversas dimensões. Partilhar convosco aquilo que é, e do lado direito pode-se ver aquilo que são o número de doenças na cidade de Nova Iorque, o número de mortes, peço desculpa, na cidade de Nova Iorque, ao longo desde 1800, e de facto aquilo que se verifica é que a introdução de água canalizada e a introdução do processo de desinfecção na água para abastecimento humano foram determinantes para aquilo que foi a diminuição do número de casos de mortes resultantes de todas estas doenças, grande parte delas por transmissão hídrica. Portanto, é inquestionável esta relação direta que existe entre a qualidade dos serviços de água e o número de mortes por doenças de transmissão hídrica. E esta história, de facto, e esta relação começou bem lá atrás, em 1850, o Sr. John Snow percebeu que havia uma ligação entre aquilo que era o número de infectados por cólera e a qualidade da água que utilizavam. Portanto, entretanto, a epidemiologia das águas residuais desenvolveu-se ao longo dos últimos anos e em 2020, e eu vou falar um pouco sobre isso, com o Covid, nós, em Portugal, em conjunto de outros países, demos um contributo significativo que eu acho que marcou de forma incontornável aquilo que vai ser o papel dos serviços de águas em termos de saúde pública. Bom, as Nações Unidas têm um número que eu acho que é importante todos nós retermos, que cada euro, ou neste caso dólar, que investimos na água e em saneamento, dá um retorno de 4,3 dólares em termos de custos com saúde. Este número é um número significativo, devemos mantê-lo aqui no nosso consciente, e será um número muito importante para os nossos decisores quando decidirem, os nossos em Portugal e outros por esse mundo, quando decidirem ou quando ponderarem o impacto que tem investir no setor da água. Isto é um bocadinho um overview a nível mais global, interessa-nos falar de Portugal, e eu tentarei, de uma forma rápida,
e focado um bocadinho na região de Lisboa, não é por uma questão de centralismo, mas tem uma história bastante rica, Lisboa, em termos de gestão de água, como outras zonas do país, mas eu trago-vos um bocadinho aquilo que é a história de Lisboa em termos de gestão de água. Bom, de facto, e começando bem lá atrás, quando Dom Afonso Henriques conquista este pedaço de terra aos mouros, havia já preocupações e havia evidências, havia já registros daquilo que eram os sistemas muito incipientes de abastecimento de água, basicamente águas de origem subterrâneas, a referência ao Castelo São Jorge, mas na altura era meia dúzia de almas que viviam nesta zona e, portanto, a gestão da água era relativamente simples. Depois há também evidências de que Dom João III e Dom Sebastião tentam reunir dinheiro para trazer água até à cidade de Lisboa, portanto começa-se a sentir alguma escassez com o crescimento da população em Lisboa, havendo referências de que na zona mais oeste, portanto onde hoje nasce o aqueduto, havia uma enorme abundância de água, mas de facto aqui o Vale de Alcântara, onde eu estou sentado neste momento, inviabilizou a construção de um aqueduto, porque não havia na altura tecnologia, mas sobretudo verbas para o fazer. Depois, já na época dos Filipes, há evidências de que Lisboa não cresceria se não houvesse de facto uma origem de água robusta e quando no século XVII a população atinge cerca de 80 mil pessoas, há evidências de problemas nos sistemas de abastecimento, portanto, nos chafarizes de escassez. E, portanto, na altura há relatos de que cada pessoa tinha direito a 7 litros de água por dia. Portanto, é importante também reter este número e imaginar-nos a viver com 7 litros de água para todos os usos, que era o que acontecia à data. Curioso também partilhar convosco em termos históricos que tivemos um médico português, que o Ribeiro Sanches, que foi o primeiro, apesar do John Snow ser citado como o pai da epidemiologia moderna, este senhor, em 1750 e qualquer coisa, foi um dos primeiros a estabelecer uma relação entre aquilo que era a qualidade da água e os aspectos de saúde pública, neste tratado que fez em 1756, precisamente. Bom, e depois, quase no virar do século, em 1799, temos de facto a decisão da construção do aqueduto das Águas Livres, e portanto há uma decisão, há dinheiro e há uma decisão e há tecnologia para de facto fazer o aqueduto que traz a água da zona oeste até à capital de Lisboa, à capital, a Lisboa, onde de facto há, por momentos, alguma abundância de água. Em 1856 há epidemias de cólera, não só em Portugal como noutros contextos a nível mundial. Londres era uma delas. E depois, mais tarde, há no abastecimento de Lisboa a construção de uma segunda artéria, o aqueduto Alviela, que traz água do norte e, portanto, consegue suprir algumas das necessidades de Lisboa e, de facto, nesta altura, continuávamos a ter a população a crescer, as origens de água também a crescer, mas a escassez, e na altura tínhamos uma dotação de cerca de 8,5 litros de água por habitante e por dia. Portanto, percebe-se que fosse uma altura em que a cólera ainda nos visitava com alguma frequência. E depois, já no século XX, de facto, há uma construção do grande sistema do Canal do Tejo, do Val da Pedra, portanto, aqui, de facto, Lisboa tem infraestruturas mais dotadas àquilo que era a sua necessidade e não gostaria de partilhar, porque penso que poucos de nós sabemos que em 1974 Lisboa ainda teve cólera e morreram 40 pessoas em Lisboa com cólera em 1974. Portanto, parece-nos que a cólera é um problema muito lá atrás, mas grande parte de nós já éramos nascidos nesta data. E, de facto, os dados estatísticos, e a partir de 1900 Portugal fez um trabalho notável
não só a nível dos serviços de água, como também noutras dimensões, e que eu já partilho, mas os números eram assinaláveis relativamente ao número de mortos identificados por doenças de transmissão hídrica. Aliás, do lado direito tenho um pequeno mapa que mostra aquilo que são as várias epidemias de cólera que tivemos em Portugal, com diversas origens, sendo que a última, como eu referi, com 41 mortos, aconteceu precisamente aqui na periferia de Lisboa, em 1974. E foi esta consciência, termina basicamente por aqui esta minha introdução ao tema mais histórico, foi esta consciência de que, de facto, tínhamos, e estes dois mapas são bastante significativos, são de 1935, e ao nível do Conselho identificavam-se os concelhos com maiores problemas do ponto de vista, neste caso, de febre tifoide, e, em simultâneo, o Estado decidia fazer investimentos em sistemas de abastecimento de água, nesta altura só em sistemas de abastecimento de água, nesses mesmos concelhos. Ou seja, havia aqui quase uma sobreposição entre o esforço do Estado português e os sítios mais afetados por aquilo que eram as doenças de transmissão hídrica. Bom, e como vos dizia, houve uma enorme evolução em termos do esforço de investimento no setor, mas houve um conjunto de outros aspectos que foram decisivos para termos esta linha, que é no final da página, que mostra uma diminuição ao longo do século passado do número de doenças e de óbitos, neste caso, decorrentes de doenças de transmissão hídrica. Houve, em primeiro lugar, uma aposta na educação, e esta é uma mensagem bastante importante. Um conjunto de pessoas que foram licenciadas, que se licenciaram em medicina e se especializaram nesta área da medicina sanitária. Depois houve, e também tenho aqui um extrato de 1940, de um boletim de análise do Instituto de Higiene Ricardo Jorge. De facto, houve um desenvolvimento da atenção das nossas autoridades de saúde relativamente ao tema da água, e, portanto, na altura, o Instituto de Higiene, o Dr. Ricardo Jorge, fazia análises da qualidade da água. E depois havia, e em cima no quadro 2, vemos também aquilo que foi um conjunto de inquéritos feitos ao longo do século relativamente às condições das redes de abastecimento e de saneamento de água no nosso país. Portanto, houve um mecanismo de governance, portanto, uma sinergia entre formação, entre capacitação, um conjunto de instituições que assumiram a responsabilidade e, portanto, isto em conjunto houve, de facto, este sucesso que nos traz aos dias de hoje e que, não sei se todos temos esta consciência, mas Portugal hoje é um caso de referência a nível mundial relativamente à qualidade dos serviços de água. Temos uma água segura na torneira de cerca de 99%, o meu colega Rui Carneiro certamente que já o transmitiu na sessão anterior, e temos hoje a percentagem da população que é servida com serviços de saneamento público, quer dizer que estão ligados a uma rede, outros haverão que estão ligados a soluções de saneamento individuais, que atinge os 86%. Portanto, isto foi e em 75 partimos, neste último caso, de 18%. Portanto, houve uma evolução assinalável desde essa data. Isso reflete-se, como disse, em termos de água segura, hoje estamos muito próximos dos 99%. Curiosamente, comentava com a professora Salomé que há um conjunto de pessoas que continuam a comprar enormes quantidades de água engarrafada, quando temos uma água segura na nossa casa com um preço imbatível. E temos do lado direito desta imagem aquilo que é, não menos importante para nós, a qualidade das águas balneares em Portugal. Nós sabemos bem a importância que o turismo tem na nossa economia, sabemos a importância que a qualidade das águas balneares tem na nossa saúde, e Portugal tem feito um trabalho de excelência. Aliás, estamos no top 3 dos países com mais bandeiras azuis por 100 km de costa, que é de facto assinalável. E isto não foi sempre assim.
Aliás, no fundo da página eu trago-vos aqui uma fotografia de alguém que é muito querido e na altura estava de uma forma invejável. Em 1989, o nosso presidente, não sei se se recordam, que tomou um banho no Rio Tejo para chamar a atenção precisamente da poluição que havia no Rio Tejo à data, que era um facto. E hoje, passado 30 anos, pouco mais de 30 anos, nós temos baleias e temos golfinhos no Tejo. Portanto, o trabalho que foi feito por todas estas pessoas que se envolveram, e isto é saúde pública, foi assinalável, e hoje temos um ecossistema saudável no nosso Rio Tejo. Um pouco de contexto histórico, passar um pouco para o tema mais técnico. Temos hoje pessoas que se dedicam, cientistas que se dedicam, não é o meu caso, não é o caso das pessoas com quem trabalho, mas pelo menos daqueles com quem trabalho diretamente, temos parcerias com um conjunto de pessoas que de facto percebem muito desta área e com quem aprendemos muito, e há pessoas que se dedicam, cientistas que se dedicam ao estudo daquilo que é o complexo de bactérias que temos no nosso intestino. E é de facto uma área incrível. Poucos de nós sabem que temos mais células no nosso intestino do que células humanas, ou seja, as bactérias que estão presentes no nosso intestino são em maior número do que as células do nosso corpo. E estes cientistas conseguiram identificar um conjunto de disfunções deste complexo de bactérias que vive no nosso intestino, com um conjunto de doenças um pouco por todo o nosso organismo, inclusive com o cérebro. Existe uma relação perfeitamente demonstrada da importância do equilíbrio deste ecossistema com aquilo que é a nossa saúde mental, e, portanto, o intestino tem, muitas vezes brincamos com a imagem de que há pessoas que têm o intestino ligado ao cérebro, pelos vistos, é uma sabedoria popular que tem alguma razão. De facto, há uma relação bastante bem conhecida sobre a saúde do microbiota intestinal com aquilo que é a saúde do nosso cérebro. Portanto, este tema é um tema que não é novo, mas que tem sido apoiado em termos de investigação por um conjunto de entidades, e há hoje um conjunto de especialistas a nível mundial que estuda bastante este tema. Aliás, temos uma cientista portuguesa, eu trago aqui um recorte de uma notícia do Expresso, que há dias dizia precisamente que com uma amostra de fezes temos a informação completa sobre a saúde de uma pessoa. E é um pouco aqui que eu quero entrar para o meu próximo capítulo, portanto isto é só uma introdução. Do lado direito temos, no fundo, um conjunto de perfis de microbiota intestinal. Em função da idade das pessoas é possível perceber a evolução que há do próprio microbiota intestinal de cada um de nós ao longo das nossas fases da vida, e obviamente quando temos doenças ou terapias que de alguma forma modelam esse conjunto de bactérias que vive no nosso intestino. E é tirando partido deste conceito, que as águas residuais têm sido utilizadas como sistema de monitorização e de alerta precoce. E eu partilhava um pouco aquilo que foi a história dos últimos anos. Nós, Grupo Águas Portugal, quando surgiu a pandemia, tínhamos consciência que o vírus, o SARS-CoV, que era excretado nas nossas águas residuais, e conjuntamente com parceiros científicos, neste caso o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas também com o apoio do Ministério do Ambiente, demos início a um projeto que foi muito estimulante, que foi a tentativa de desenvolver metodologias que permitissem, por um lado, detectar e, em segundo lugar, quantificar
a quantidade de material genético do vírus que circulava nas nossas águas residuais e que nos permitia dar a indicação de qual estava a ser a evolução da pandemia. Utilizámos para isso 5 instalações de tratamento de águas residuais, em Lisboa, em Cascais, em Famalicão, Vila Nova de Gaia, e monitorizámos também as águas residuais de 3 hospitais. E aquilo que foi o resultado deste trabalho foi, de facto, muito estimulante. Do lado direito da imagem conseguem ver a evolução de 2 curvas, que são precisamente as curvas do modelo que foi desenvolvido no seio deste consórcio, no fundo com base naquilo que eram as cargas virais que afluíam às nossas instalações e a curva pandémica. E percebe-se que há, de facto, uma relação não perfeita, é um modelo, como é óbvio, mas há uma indicação muito fidedigna de aumento e diminuição dos valores do material genético do vírus nas águas residuais e o número de pessoas que eram infectadas e que vinham a ser monitorizadas pelas autoridades de saúde. Esta foi uma outra forma de representar. No fundo, nós pretendíamos na altura, e portanto recordo que isto foi em 2020, pretendíamos ter um sistema de sinalização, e aquilo que desenvolvemos no sistema de semáforos nos permitia ter a percepção se os valores de carga viral estavam a aumentar ou a diminuir em cada uma destas regiões, portanto georreferenciadas, e permitiam-nos desta forma fazer uma articulação com a Direção-Geral de Saúde e também com a APA, portanto que foram 2 importantes stakeholders deste projeto. Este foi o resultado mais imediato do ponto de vista de projeto, ou seja, conseguiu-se demonstrar, e fazendo a monitorização de 20% da população portuguesa, que conseguíamos, através das águas residuais, perceber a evolução da pandemia. Com uma enorme vantagem, face àquilo, e tenho de vos recordar que quando este projeto arrancou, um dos grandes desafios que nós tínhamos era não havia kits de diagnóstico para todos nós. Todos recordamos dessa altura em que um kit custava uma exorbitância e, portanto, era impossível diagnosticar todas as pessoas e, portanto, as águas residuais rapidamente conseguiram ser utilizadas para este sistema de monitorização paralelo. Obviamente não substitui aquilo que a saúde fez, e fez muito bem, mas no fundo era um contributo para esta luta. Mas, e este é um tema que me é particularmente caro, que tem a ver com a capacidade de discriminação destes métodos que hoje existem. Eu sou quase leigo nesta matéria, mas de facto aquilo que os nossos parceiros científicos conseguiram fazer foi identificar as diferentes estirpes do vírus que foram aparecendo ao longo do tempo nas nossas águas residuais e associá-las com outras que estavam descritas a nível mundial, que já se conseguia saber da sua infecciosidade e, portanto, à medida que formos tendo, e estão assinaladas a azul, as estirpes que fomos tendo ao longo deste estudo, elas iam sendo associadas do ponto de vista de proximidade genética, e, portanto, do ponto de vista de perigosidade, elas foram sendo associadas, e isso permitia-nos inferir se estávamos na presença de uma nova estirpe mais patogénica ou numa estirpe mais convencional. Este foi um dos outputs do trabalho, mas um outro, não menos relevante, aliás, provavelmente até mais, foi a demonstração de que este sistema conseguia ter alguma antecipação, e conseguimos, em alguns casos, entre 2 dias e 4 semanas, a antecipação face àquilo que eram os resultados do diagnóstico clínico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, nas águas residuais, conseguimos identificar determinadas estirpes previamente às mesmas terem sido identificadas em ambiente clínico e, consequentemente, depois isoladas e depositadas nos bancos de bases de dados destas várias estirpes. Portanto, a vermelho estão os momentos em que foram detectadas através de águas residuais,
e a preto está marcado para cada uma destas estirpes o momento em que foram detectados através da análise clínica. Isto faz-nos muito sentido porque, de facto, as pessoas começam a excretar o vírus mesmo antes de terem os sintomas clínicos. E, portanto, nos casos, as pessoas não iam de imediato ao hospital, não iam de imediato ser diagnosticadas. No outro caso, o simples facto de haver aqui uma antecipação da excreção do vírus pelas fezes antes de começar assim, a ter os sintomas. E depois fizemos um trabalho também relevante, que foi num outro projeto já, e perceber qual era a eficiência de remoção do material genético do vírus ao longo das nossas etapas de tratamento. Não o tenho aqui como resultado, mas é importante partilhar que, e uma das preocupações que surgiu de imediato quando se soube que este vírus circulava, melhor, o material genético do vírus, é importante dizê-lo sempre desta forma, o material genético do vírus circulava pelas águas residuais, houve uma preocupação legítima de perceber se as águas residuais poderiam ser um agente infeccioso. Demonstrou-se, nós e outros grupos de investigação por esse mundo fora, que o vírus, felizmente, este vírus, felizmente, era bastante sensível ao ambiente oxidante das águas residuais. E, portanto, circulava bocados do vírus, bocados do material genético do vírus, mas não o vírus intacto, ou seja, ele não tinha capacidade, fizemos um conjunto de ensaios em laboratório, e ele não tinha capacidade de infectar células humanas depois de estar nas águas residuais. Ainda assim, foi feito este trabalho para perceber de que forma é que as nossas infraestruturas conseguiam remover estes vírus. Por fim, do ponto de vista de resultados, eu penso que é importante também partilhar, aqui tem a ver com a diversidade do efluente que as nossas infraestruturas recebem, ou seja, há uma verdadeira assinatura polimicrobiana, ou seja, toda esta diversidade de micro-organismos que vive nos intestinos, foi possível caracterizar nas águas que afluem às nossas infraestruturas e foi possível perceber que diferentes infraestruturas possuem diferentes assinaturas, mas também ao nível do tratamento da água, ao longo do processo de tratamento, algumas bactérias vão ficando retidas, vão sendo removidas e outras continuam com maior capacidade de penetração pelas etapas subsequentes. Portanto, este foi também uma informação relevante. Eu vou passar este slide, que é um bocadinho técnico, porque estou a ficar apertado de tempo, para vos explicar que, decorrente de todo este trabalho, houve uma recomendação da Comissão Europeia, já em 2021, fazendo uso do conhecimento que, entretanto, Portugal, importa dizer que Portugal foi pioneiro nesta matéria, fazendo uso do conhecimento que Portugal e outros países, entretanto, desenvolveram em torno disto, a Comissão Europeia emitiu uma recomendação para todos os Estados-membros, por forma a que os Estados-membros desenvolvessem uma plataforma de monitorização das suas águas residuais e que partilhassem essa informação internamente com as autoridades responsáveis pelo ambiente, no nosso caso a APA e a DGS, através da plataforma SINAV, para a parte da saúde, e que esta informação estivesse em permanente partilha com a Comissão Europeia. No âmbito desta plataforma, e ainda durante a pandemia, dizer-vos também que o aeroporto de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado, esteve a ser monitorizado ao abrigo de um projeto afim, precisamente pela Comissão Europeia, porque era reconhecido o papel de Portugal como plataforma intercontinental e tínhamos aqui um papel importante para perceber que estirpes estranhas, daquelas que circulavam na Europa, podiam estar a entrar na Europa através de pessoas vindas de outros continentes. Portanto, este foi um projeto que foi desenvolvido por um conjunto de entidades do Grupo Águas Portugal, mas também este Grupo Águas Portugal, como as Águas do Porto, a AGER, os SEMARs de Almada, e com os nossos parceiros científicos, e na altura também já integrando a DGS e a APA, e foi um projeto, inclusive, com financiamento comunitário. Bom, extrapolando um pouco isto que foram um conjunto de resultados obtidos,
Dizer-vos que todos os dias vemos um conjunto de notícias sobre doenças que têm potencialmente transmissão hídrica e, portanto, está demonstrado que as águas residuais têm este papel importantíssimo de monitorização deste conjunto de doenças, de tal forma que, para aqueles que não são do setor, não saberão que está em revisão aquilo que é a Diretiva das Águas Residuais Urbanas, quer dizer que é basicamente a nossa Bíblia enquanto gestores de água, do ponto de vista de cumprimento do normativo comunitário relativamente ao que temos de fazer relativamente às águas residuais urbanas, e a última revisão de anteontem do Conselho da União Europeia faz precisamente uma recomendação de que todos os Estados-membros monitorizem um conjunto de espécies potencialmente patogénicas, como poliovírus, influenza vírus, SARS-CoV e outros, e que utilizem este mecanismo de comunicação e de partilha da informação dos patogénicos que estão a fluir através das águas residuais. Portanto, isto é uma recomendação de há 2 dias e que provavelmente virará a lei dentro em muito breve, quando esta diretiva for aprovada por todos os Estados-membros. Mas isto é a parte de epidemiologia. Há uma outra dimensão, ainda de forma relativamente rápida, que gostava de partilhar convosco, também que aprendemos durante a pandemia e que tem a ver com a informação que conseguimos extrair das águas residuais e que nos permitem monitorizar comportamentos. Trago-vos um exemplo daquilo que foi a laranja, o momento de pandemia, e a azul ou cinzento, o momento pré-pandemia, e em que nós conseguimos perceber perfeitamente zonas da cidade de Lisboa onde as pessoas deixaram de estar, ou seja, durante os dias da semana havia muito menor afluência de caudais a determinadas infraestruturas que em período normal tinham, e outras, como por exemplo na zona de Beirolas, que trata ali as águas residuais da zona da Expo, onde havia muito mais volume de águas residuais para tratar por dia. E porquê? Porque as pessoas simplesmente estavam confinadas. Portanto, através dos perfis de afluência de águas às nossas infraestruturas, nós conseguimos tirar este tipo de informação. Esta é uma delas, mas também esta, que é particularmente interessante, do meu ponto de vista. Nós percebemos comportamentos como se as pessoas acordam mais cedo ou mais tarde. Do lado esquerdo desta imagem, consegue-se perceber que as pessoas utilizam menos água durante a pandemia, portanto é a linha à cor de laranja, utilizavam água mais tarde, portanto não havia aquele pico típico da manhã, das 7 da manhã, as pessoas acordavam mais tarde, muito em dias da semana não saíam de casa, ou seja, percebia-se o perfil das pessoas que almoçavam em casa, ao contrário dos outros dias em que as pessoas saem, têm um pico intenso da manhã e depois têm um pico novamente ao final do dia. E percebíamos também que a rotina do fim de semana se mantinha praticamente inalterada, porque as pessoas se mantinham em casa. Foi muito engraçado perceber isto, como perceber também que em fase de desconfinamento os hábitos voltaram novamente a mudar. As pessoas voltaram a acordar mais cedo, voltaram a utilizar água mais cedo, não tão pronunciados como antes da pandemia, mas voltaram a ter o pico da saída de casa. Aqui via-se que ainda parte das pessoas ainda estavam em casa para almoçar. Portanto, as águas residuais têm esta outra parte que nós gostamos de chamar a psicologia do esgoto, em que de facto percebemos comportamentos de massas e não são comportamentos individuais. Isto é importante dizer até nesta fase em que o RGPD nos preocupa a todos, portanto estamos a falar sempre em comportamento de massas, em informação que não é confidencial. Bom, e há uma terceira dimensão, e termino por aqui, do ponto de vista de dimensões do contributo das águas residuais, que tem a ver com comportamentos aditivos. Eu não sei se têm consciência, mas a União Europeia, desde há muitos anos, que segue um conjunto de cidades, inclusive a Lisboa, relativamente àquilo que são metabolitos que aparecem nas águas residuais, resultantes da utilização de drogas, de estimulantes, portanto, há um seguimento e um particular interesse, sobretudo, em perceber não só se as pessoas usam mais ou menos drogas, e quando falo de drogas recreativas, mas também drogas médicas,
mas também um conjunto de novas espécies de drogas que estão a surgir, nomeadamente as sintéticas, que têm vindo a preocupar as autoridades europeias. Bom, isto é um bocadinho do passado, esperemos que a pandemia seja efetivamente parte do passado, olhar um bocadinho para o futuro e atrever-me a olhar para o futuro, sendo que é sempre uma área onde sabemos que não temos a bola de cristal e, portanto, vamos certamente errar. Mas há algumas tendências que hoje nos permitem estimar aquilo que pode ser o papel das águas residuais em termos de saúde. Em primeiro lugar, aquilo que tem a ver com a consciência dos governos e das autoridades, nomeadamente comunitárias, reguladores, sobre o papel das entidades gestoras nos objetivos de saúde pública. O que partilhei há pouco sobre a obrigação que a DARU nos vai impor, a Diretiva das Águas Residuais Urbanas, é sinal disso mesmo. Ou seja, há aqui uma clara consciência de que as águas residuais têm um papel muito importante, além daquilo que é o aspecto mais clássico. No fundo, todos nós sabemos, desde há muitos anos, como vos referi, desde o início do século XX, que há uma relação entre saúde e boa gestão de água. Mas aqui estamos a falar além disso, estamos a falar em epidemiologia, estamos a falar em substâncias psicotrópicas, estamos a falar num conjunto de novas ameaças do ponto de vista de saúde pública. Depois, há uma outra tendência que estamos a assistir que tem a ver com a descentralização dos sistemas de tratamento de águas e águas residuais. Uma terceira dimensão, para quem é da parte mais da microbiologia e da genética, sabe que estamos a viver aquilo que é a era das ómicas, ou seja, hoje a genómica, a proteómica, todas as ciências da vida que vão para lá do micro-organismo, para dentro do micro-organismo, ou seja, que permitem perceber os aspectos na área mais genética, também na área da atividade das várias proteínas, hoje é possível através daquilo que são as técnicas computacionais, este potencial que hoje temos do Big Data, da inteligência artificial, enfim, hoje gerir informação e esta quantidade de informação, este projeto que eu vos referi, teve um desafio gigante do ponto de vista de quantidade de informação que foi gerida. Hoje é muito mais fácil do que era há meia dúzia de anos atrás. Depois, o aumento dos acessos aos cuidados de saúde e a preocupação com a saúde, sobretudo nos países em que têm a possibilidade para isso, vai-nos trazer aqui uma outra tendência e uma outra input importante para esta área. E também a questão da energia. A energia está desde sempre relacionada com a gestão da água. Estou em crer que o esforço que está a ser feito na descentralização e na diminuição de custos de produção de energia nos vai trazer novas soluções. E hoje há um conceito que é já operacionalizado em ou pelo menos parte dele em alguns países, que tem a ver com a casa poder ter, no fundo, o seu sistema de gestão de água, onde se tem a água potável, mas também as águas cinzentas, as águas de esgoto, e com este conceito, que, como digo, está a acontecer já em algumas situações. Em cima do lado direito, e não quero fazer publicidade a esta marca, mas isto é uma etar que cada um de nós pode ter na sua casa, ao lado do frigorífico ou ao lado da máquina de lavar roupa. Isto já existe, já estão a funcionar por esse mundo fora várias unidades destas. E esta descentralização extrema do serviço de água, associada àquilo que se sabe hoje do ponto de vista de saúde, vai-nos trazer uma nova dimensão. Em baixo, vemos também aquilo que são um conjunto de esforços, que mais uma vez já existem, de separar as fezes da urina. Este projeto foi desenvolvido com um propósito muito especial, porque é sabido que é na urina que nós excretamos o azoto e o fósforo que ingerimos e, portanto, ele é separado através da urina e, portanto, cerca de 90% desses dois nutrientes essenciais, por exemplo, para a agricultura, é excretado através da urina. E esta instalação, que já existe, como vos digo, no fundo faz essa separação e faz mais, faz um processo de secagem da urina, um processo químico, mas também térmico, que permite ter este produto
que é utilizado para fertilizantes. E, portanto, hoje já existe uma descentralização a este nível que na Sanita há uma própria fábrica embutida na Sanita. Bom, com isto, o tema da monitorização e da epidemiologia de sistemas vai certamente aumentar imenso. Eu trago-vos aqui dois documentos, um relacionado com o SARS-CoV e outro relacionado com as drogas, que são hoje recomendações da Comissão Europeia. Portanto, hoje temos de nós, gestores de água, de assumirmos este papel de contribuir para a saúde pública com estes inputs, mas irá certamente evoluir para coisas mais parecidas com isto, em que cada um de nós, num futuro próximo, e provavelmente durante a nossa vida, poderemos, após utilizar a Sanita, ter uma informação no nosso telemóvel com um conjunto de dados relativamente à nossa saúde, relativamente a sugestões de dieta e, eventualmente, até alerta para o médico que nos segue, com um conjunto de informações de cariz médico que releva. Aliás, encontrei esta informação interessante que a urina, com alguns mecanismos já pode ser separada, como vos disse, tem informação de aproximadamente 600 metabolitos que o corpo humano produz. Portanto, quando nós vamos a um laboratório de análise, não estamos a fazer mais, no fundo, a colheita não é mais do que aquilo que podemos fazer já nas nossas próprias instalações, associadas depois à monitorização mais barata e mais eficiente, consegue-nos dar esta informação quase em tempo real. Para concluir, portanto, penso que foram as principais notas que tentei transmitir. Obviamente que a água tem este papel fundamental na prevenção das doenças de transmissão hídrica, pelo seu tratamento, pelo facto de ser um ciclo fechado. Tem este papel extremamente aliciante de possuir um conjunto de indicadores de saúde pública, mas também com a evolução que se prevê de indicadores de saúde individual de cada um de nós, e acredito que esteja para breve estas evoluções. A monitorização de espécies não endémicas é um tema também bastante relevante, tendo presente aquilo que é a globalização e aquilo que é presente, que é o tema da globalização e da livre circulação de pessoas, e também aquilo que é a monitorização da evolução das espécies que já estão presentes em alguns contextos, mas que estão em constante evolução e, portanto, que se vão tornando mais ou menos perigosas. Um exemplo disso é o vírus influenza, que todos os anos tem uma mutação e, portanto, temos de perceber qual é a evolução do vírus para, no fundo, adequar a nossa resposta. Portanto, do ponto de vista de água e saúde, eram um conjunto de ideias que queria transmitir. Penso que cumpri mais ou menos o tempo que estava estipulado. Professora, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro Nuno Broco, pela sua extraordinária apresentação e a tanta informação que nos trouxe e que nos faz começar a pensar que muito em breve teremos seguramente um mundo novo a ser permitido a cada um de nós, já não será para mim, mas enfim, para os jovens que venham e que sejam capazes de ser resilientes a estas mudanças, que estas são extraordinárias e que façam, no fim de contas, até trazer a possibilidade de reutilizar e utilizar a água como informadora daquilo que teremos que fazer. Seguramente que perante uma informação tão rica como hoje nos trouxe, haverá pessoas que queiram usar da palavra. Eu não quero manipular desde já e, portanto, peço a quem quer intervir para usar a mão eletrónica nas reações ou que ponha a mão no ar, que eu tentarei ver e dar a palavra a quem queira
usada a palavra. Não estou a ver ninguém. Isto tem que haver sempre um que começa, depois vem o resto tudo. Eu, por acaso, não queria começar, mas estas últimas perspectivas futuras colocaram uma questão. Sabemos que já existe, mas daqui até, do que já existe, até à possibilidade de cada um de nós usufruir deste, digamos assim, deste novo mundo, o engenheiro acha que estará ao alcance que é de uma vida de um jovem que tenha agora, que sei lá, os seus 18 anos, 20 anos, ou que temos que esperar mais algum tempo para que tudo isto seja uma realidade. Eu lembro-me que tem havido progressos extraordinários em termos da tecnologia, no fim de contas, de produção de energia solar, através no passado das diferentes evoluções da captação e da utilização do sol, não é? Mas quando olhamos para a utilização dessas capacidades, ficamos muito aquém porque, uma vez porque não é obrigatório, outras vezes porque está fora do alcance da maioria das pessoas e, portanto, uma sofisticação destas, nós temos já a tecnologia, existem os equipamentos disponíveis, mas como é que imaginamos que possamos usufruir deles, eu diria, num futuro próximo, sei lá, se calhar 10 anos, é muito longo, é muito curto, porque isto realmente é uma revolução. E depois uma outra questão, em que medida é que todos nós sabemos como as residências tendem cada vez mais a ser minúsculas e menores para aquilo que é preciso lá por dentro, e depois em que medida é que nós temos a construção adaptada para este tipo de tecnologias extraordinárias, inovadoras e que nos permitem, eventualmente, até vir a ter alguma resiliência quanto ao consumo da própria água, não é? Diria eu. Não só pelos benefícios e da informação que temos a propósito da saúde e das diferentes epidemias, mas também o que é que podemos depois ter no final de água reutilizável para certos fins. Peço desculpa ter sido muito longa. Está aqui uma. Eu penso que o engenheiro tem acesso ao Tem sim, chat, tem portanto, sim. estão aqui algumas perguntas já. Ok, então eu começando pela da senhora professora, bem, é sempre difícil, como eu disse, falar do futuro. Agora, uma coisa temos certa, e eu acho que a pandemia foi um momento em que todos nos surpreendemos, e não só no setor da água, no setor da farmacêutica, a questão do desenvolvimento das vacinas, o homem tem uma capacidade de inovação fantástica, e sobretudo quando está pressionado por uma causa. E consegue partilhar, como nós vimos com o tema das vacinas. Portanto, relativamente ao tema da água, para quando? Nós não estamos a falar de nada que seja extraordinário, que não tenha pelo menos os primeiros passos já dados. Vamos ver. O facto de nos sentarmos numa sanita e termos um conjunto de sinais que nos informem da nossa saúde é só associar tecnologia. Ou seja, é associar tecnologia de monitorização com computação, com conjunto de ferramentas que hoje já são conhecidas, mas que não estão montadas para este fim. Portanto, eu estou, eu estou perfeitamente consciente, ou convicto, melhor, que ainda vamos ter, até porque vamos ter essa possibilidade de usufruir destas novas ferramentas no nosso tempo de vida. Até porque há uma questão que é muito relevante. Há interesses
por exemplo, em termos de seguradoras, que é um negócio que move muito dinheiro, em termos de seguro de saúde, como sabemos, que têm muito interesse em financiar alguns destes mecanismos para estarem mais presentes na monitorização. Está-se a fazer alguns trabalhos bastante interessantes na área das telecomunicações. Eu há dias estive num parceiro tecnológico onde percebi que uma pessoa que está hoje em casa pode receber um conjunto de informações e, sobretudo, pessoas com alguma idade para se manterem ativas. A própria monitorização da sua atividade pela casa já é utilizada como indicador de bem-estar, portanto, se a pessoa está mais retida numa determinada divisão da sua habitação, já é dada como um alerta para que os médicos possam, ou as entidades que asseguram a saúde dessa pessoa, possam intervir junto da pessoa. Portanto, para resumir, estou perfeitamente convencido que nós vamos conseguir, em breve, ter, de facto, a aplicação destas tecnologias, passar de escala grande, como nós aplicamos aqui, para escalas muito mais micro. Há aqui uma pergunta do Miguel Maia, que pergunta se esta monitorização foi feita no Porto e em Lisboa ou também noutros locais. Foi feita, como disse, em Famalicão, foi feita em Cascais e no projeto, no segundo projeto que desenvolvemos, foi ampliada para outras áreas do país, como por exemplo, referi os Semares da Almada, portanto a zona da Almada, as Águas do Porto, a AGER, portanto em Braga, e portanto foi feita de forma mais ampla. O último projeto abrangeu 35% da população portuguesa. Há aqui uma questão que tem a ver mais com a organização. Ok. Os dados sobre a utilização de drogas, a Helena Santos refere que no que respeita aos dados sobre a utilização de drogas, por exemplo, em Lisboa e Porto, os resultados são preocupantes em comparação com outras cidades europeias. Eu não consigo responder a esta pergunta, até porque sou pouco especialista na matéria. Isto, imagino, aquilo que eu vou ouvindo, mas é uma leitura só de curioso, é que a utilização de drogas tem aumentado, mas aqui há um aspecto que me parece ainda mais relevante, que tem a ver com um conjunto de novas drogas com efeitos muito tóxicos e que hoje estão a preocupar as autoridades de saúde. Não é um tema que tenha dado particular interesse, não trabalhei no tema, portanto não consigo dar uma resposta mais assertiva do que isto. Sei que está a ser monitorizado, sei que tem um historial muito grande. Sei que são 140 instalações de tratamento de águas residuais que estão a ser monitorizadas, ou pelo menos eram a última vez que eu tive dados sobre o tema, e quem quiser saber mais sobre este assunto, está disponível na internet os relatórios anuais anonimizados que são feitos pela Comissão Europeia sobre este tema. Eu penso que não está mais ninguém no chat, nem está nenhuma mão no ar. Cumpre-me agradecer de novo ao Engenheiro Nuno Broco a excelente conferência que nos trouxe e convidar todos aqueles que queiram estar connosco de novo no próximo dia 25, em que o tema que trazemos é águas residuais, o lado B da água, e em que será orador o engenheiro Marcos Batista, diretor da Comunicação e Desenvolvimento das Águas do Tejo. Engenheiro Nuno Broco, mais uma vez, muito obrigada por estar connosco, não só hoje, como também em toda esta programação e em toda a ajuda que nos deu para trazermos estes temas sobre a água ao encontro da sociedade. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, professor. Aqui 8 dias.